Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Tem também na TV, não é TV Vitória não, Claro Vitória, Sky, um monte de canal aí que fica aqui escrito, mas está meio distante de mim hoje, viu, Tô, Rodrigo? Então a gente vai falar mais aqui da TV Sim, YouTube e Rádio Viva FM. O tema de hoje, eu, de forma bem sincera, estou para aprender, viu? Que é sobre laudêmio. Laudêmio, gente, é algo que vocês pagam muitas vezes, mas não fazem ideia do que é, como surgiu, quanto que vale de fato. Então nós vamos trazer todas essas dúvidas aqui com o Dr. Rodrigo Dadalto. Mas antes de passar a bola para o nosso convidado, queria ver a produção, se tem imagem aí lá da BR-101. Aí é da BR, ali é da BR-101, que está à direita da tela. Não é? Para quem está indo aí para Vitória e também indo para o norte do estado, trânsito aparentemente tranquilo. Não é? Semana passada o trânsito estava caótico nesse horário. Hoje não tem quintou ainda, viu, doutor Rodrigo? A galera está em casa quietinha, vai deixar para sair mais tarde. Produção, tem outra imagem, só essa daí mesmo? Então, voltamos aqui para a tela cheia. Dr. Rodrigo Dadalto, muito obrigado de ter aceitado o convite aqui da TV Sim para falar sobre um tema que, de fato, muita gente já viu, mas não faz nem ideia do que seja. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Thiago, é um tema muito interessante que eu espero trazer alguns esclarecimentos aí que seja do interesse, né, da população. Interesse da população e desse apresentador aqui, eu quero saber tudo. Que eu já paguei lá o demo, mas não faço a mínima ideia. Mas vamos lá, doutor Rodrigo. Antes da gente iniciar, é bacana ir para os telespectadores, apesar de você já ser da casa, né, já veio outras vezes aqui num bate-papo das 6, se apresentar, falar um pouquinho da carreira, da sua experiência como advogado. Então, todo início não é fácil, né? Pelo menos para a grande maioria, e para mim também não foi diferente, porque ao contrário assim, de alguns que já terminam o direito e decidem a carreira pública, né? Pela carreira pública de concurso, eu decidi advogar. Então, assim que eu peguei a carteira da OAB, né, passei na prova e peguei a carteira e veio o questionamento. Será que eu consigo abrir um escritório sozinho e iniciar, né, na profissão? E foi o que eu fiz, porque realmente assim, é uma grande responsabilidade, né, lidar com o patrimônio, a vida das pessoas, que na consultoria a gente acaba fazendo isso, a consultoria jurídica, mas graças a Deus eu abri o escritório, um pequeno escritório, literalmente debaixo da escada de um prédio, onde eu permaneci ali por 3 anos e meio, até que eu consegui me mudar para um escritório melhor, né, com tamanho maior. Hoje eu tenho uma sócia, a doutora Larissa, e a gente já está completando 20 anos, né, de advocacia. Anos. A atuação hoje é mais na área empresarial, imobiliária. Mete bronca, apareceu empresarial lá, bate no peito. Exatamente. Porque 20 anos é bastante experiência e assim, é louvável, né? A gente vê não só a advocacia, mas diversas profissões têm as suas dificuldades. A advocacia tem diversos profissionais, só em Linhares nós temos 2 faculdades de direito. É muita coisa. É muita coisa. A gente fala Linhares, mas o programa vai para o estado inteiro. Como a gravação é aqui, mesmo ao vivo a gente vai nesse bate-papo no estúdio Linhares, 2 faculdades de direito fora todas as outras tem no estado. Então, assim, é extremamente desafiador ficar na carreira, permanecer e se destacar, igual sempre o doutor Rodrigo. Eu sou
pouco mais novo, né? Aham. Um pouco mais novo e sempre foi um advogado ali para a gente se espelhar. E eu conto um pouquinho mais, porque você não falou ainda, foi presidente da subseção Linhares, da OAB. Exatamente. Nesses 20 anos eu tive a satisfação de exercer algumas funções, né? Até na Procuradoria da Câmara Municipal, na Procuradoria do Município, e também como presidente da subseção de Linhares. Experiência boa? Muito boa. Muito boa. Exige uma dedicação muito grande, exige um tempo, né? Porque, de fato, são muitas demandas ali envolvidas. A OAB exerce um papel fundamental na sociedade, não só para os advogados, mas, como um todo, exerce um papel social muito forte. Então, foi uma experiência muito boa. Que legal, é isso daí. E fala em OAB, daqui a pouco tem eleição e o bicho pega. O bicho pega. Não é? Inclusive, quem estiver vendo aí e vier para presidente da subseção Linhares e também do Espírito Santo ou qualquer outro município, pode ficar à vontade, pede o espaço que a gente vai bater um papo aqui. Então, Rodrigo, tema de hoje é laudêmio. O que é o laudêmio? Então, muita gente ainda paga, mas não tem conhecimento do que pode ser o laudêmio, né? O laudêmio, muita gente acha que ele é um tributo, que ele é um imposto, quando na verdade ele não é. Ele é uma renda patrimonial imobiliária. É uma renda que se paga quando ocorre essa transferência, essa transmissão de bens imóveis que são localizados dentro de áreas aforadas. E é uma transmissão onerosa, porque se for uma doação ou através de herança, aí não se cobra laudêmio. Agora, se for uma compra e venda, por exemplo, uma cessão de direito, né? Então, junto com o ITBI, além do imposto, né, de transferência de bens imóveis, no caso específico de Linhares, é cobrado esse laudêmio. Caramba, o laudêmio, aí você falou do aforamento. E o aforamento? Então, o aforamento, ele, tipo assim, é uma coisa mais antiga porque começou com o aforamento da União, né? Na época do Brasil colônia, na época do Império, né, portanto, que eles quiseram, além de se proteger, também ter uma renda. Então, essas áreas que até então pertenciam à União, eles começaram a conceder o domínio útil para as pessoas em troca desse pagamento, né, de quando ocorria a transferência, o laudêmio, e também uma espécie de pensão, que é o foro anual. Então, existem espécies diferentes de aforamento que servem de base para a cobrança do laudêmio? Sim. No caso específico do município de Linhares, vamos dizer, ele foi criado, é antigo também, só que, porém, ele era regulado pelo Código Civil anterior. Código Civil de 1916, que vigorou até 2002. E esse laudêmio, o município, ele era dono de uma área, né? E ele, com o intuito de incentivar a urbanização, ele transferia esse domínio útil para as pessoas e conservava para ele a nua propriedade. Entendi. Então, assim, só para explicar, para ficar atento, né? O que a gente paga é laudêmio, é ITBI, é a escritura, aí é o cartório de notas, é o registro, é o cartório de registro. Exatamente. Não é? E aí, se você vende ainda e tem um lucro sobre aquela venda, você tem imposto sobre esse lucro. Renda. Imposto de renda. Galera, não é para amador. Quando falam que o Brasil não é para amador, não é. Só fazendo uma observação aqui, Thiago, que esse laudêmio, no caso do município de Linhares, ele não é cobrado de toda a área, toda a extensão, né? Não é toda a transferência de imóvel. Mas é boa parte. Por exemplo, né, aqui no centro da cidade e alguns bairros são áreas aforadas ao município. Então, se a pessoa que for, vamos dizer, tomar o cuidado de olhar o documento do imóvel dele, por exemplo, seja uma escritura ou uma certidão de ônus do cartório, ele vai ver ali que ele não é proprietário do imóvel, a propriedade plena, ele não tem ali o domínio, ele tem o domínio útil,
né? Não é uma propriedade plena. Então, quando esse domínio útil é transferido, né, de um titular para outro, através de compra e venda, como eu falei, ou cessão, é que é cobrado esse laudêmio. No nosso caso aqui de Linhares, esse laudêmio é de 3%, ou seja, supera até mesmo a alíquota do ITBI, que é de 2%. Só lembrando também que o laudêmio, apesar da alíquota ser maior, mas ele é calculado só sobre o terreno, não sobre a edificação que tem em cima. Entendi. Então, dependendo do caso, se a pessoa, por exemplo, compra uma casa, né, sozinho, então vai ser calculado o laudêmio sobre todo aquele terreno. Agora, se ele compra um apartamento em um prédio, então é uma fração ideal que ele tem ali e vai ser calculado proporcionalmente, né, pela obra que está averbado, incorporado ali naquela matrícula. Bacana. Olha, se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, fique à vontade. Pode mandar aqui para o nosso telefone 99622-4547. Eu leio aqui e passo para o Dr. Rodrigo, até mesmo porque eu estou também para aprender. Uhum. Vamos lá, mas como surgiu mesmo o laudêmio? Só para a gente deixar claro aqui. Então, como eu falei, assim, o intuito na esfera federal foi realmente assim de proteger a costa brasileira, né, de invasões, de ataques. E aí tem uma medida, né, que é considerada para fins de cobrança, os 33 metros da linha pré-amar, é uma linha da maré alta, né, que eles tomavam como base para poder cobrar essa renda imobiliária na época. Isso na esfera federal, e quem arrecada é a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União. E é muito comum acontecer em cidades de costa litorânea, a exemplo de Vitória, de Vila Velha, né? As pessoas pagam laudêmio quando transferem o imóvel e pagam também o aforamento, todo ano junto com o IPTU. No caso específico do município, era regulado pelo Código Civil e os municípios na época, né, que queriam incentivar a urbanização, então eles transferiam esse domínio útil para a pessoa e reservava para ele essa nua propriedade que a gente chama, né? Então a pessoa ela é titular do domínio útil, ele pode usar livremente, né? É importante dizer isso daqui, ele pela posse que ele tem ali, o direito de propriedade ele pode usar, dispor, emprestar, ceder, enfim, tem todos os direitos, como se fosse um proprietário de uma propriedade plena, porém com um ônus financeiro. Esse ônus financeiro, se as pessoas de casa, aí, por exemplo, pegar um carnê de IPTU de um imóvel que está dentro de uma área forada, vai observar que lá, além do IPTU, é cobrado um foro anual, né? É o foro anual, que é uma espécie de pensão, porém com essa periodicidade de ser cobrado de ano em ano, e toda vez que é transferido de titularidade, é cobrado esse laudêmio de 3% calculado em cima do terreno. Aí tem também a questão da remissão do foro. Uhum. Quando a pessoa paga a remissão do foro, se eu não me engano 1,5%, me corrija se eu estiver errado, acaba o laudêmio? Acaba tudo? Acaba. E nunca mais mais cobra. É uma possibilidade, assim, uma previsão que também muita gente desconhece, porque é extremamente vantajoso, do nosso ponto de vista, a pessoa fazer o resgate dessa enfiteuse, a enfiteuse que dá base para a cobrança do laudêmio, né? Tem esse nome de enfiteuse. Então ele faz essa remissão do foro, né, ou resgate da enfiteuse, pagando metade de um laudêmio, ou seja, 1,5%, e também 10 foros anuais, que é um valor mais baixo. E ele fazendo isso, nunca mais é cobrado essa renda imobiliária, eu não vou chamar imposto porque não é imposto, Sim. Mas é como se fosse, né? Como se fosse. Como se fosse. Então, uma vez resgatado, e isso é previsto na legislação municipal, nunca mais é cobrado e a pessoa passa a ter a propriedade plena do imóvel, como a gente disse. Então, em vez dele transferir o domínio útil, ele vai transferir
a propriedade, o domínio e a posse. Olha que bacana. Então fica aí o recado, se você paga laudêmio, 3% quando ocorre a transferência, não é? 3% quando ocorre a transferência. Se quiser nessa transferência já pagar a remissão do furo, fica 1,5% e nunca mais incide sobre o imóvel. É isso mesmo. Exatamente. Eu falo isso que eu já paguei esse 1,5%. Aí pagava 1,5%, aí pagava 2% do ITBI e pagava o cartório daqui, o cartório dali. Para registrar. Meu Deus, é difícil ter imóvel no nome próprio, mas tem que ter. Para regularizar e ter segurança jurídica. E ter segurança jurídica, né, doutor Rodrigo? Que a gente vê, isso a gente até fala mais no final do programa, se tiver oportunidade, sobre o perigo de uma venda por recibo. Ou uma venda na qual você pega o imóvel que tem a escritura, mas não passa para o seu nome. Uhum. Implica diversas consequências que são negativas. Então acho bacana a gente falar, mas só sobrar tempo para a gente poder ir no máximo possível relacionado ao laudêmio. Tá ótimo. Antes da gente ir para o segundo bloco, queria rapidinho só tirar a última dúvida. Na hora do cálculo sobre o terreno, como é que é feito esse cálculo? É a prefeitura que faz? São as partes ou é o valor que está ali na escritura? Então, até bem pouco tempo atrás, era tomado como base para o cálculo, né, tanto do ITBI como do laudêmio, o valor que a prefeitura avaliava. Porque apesar as partes, né, no caso de uma compra e venda, digamos, tem total liberdade de estipular o preço ali do bem que está sendo transferido, de constar isso na escritura. Porém, o município sempre teve a liberdade dele, isso era permitido por lei e tudo, né, de fazer uma avaliação. Ele tem uma equipe de fiscais, né, que é formada uma comissão, que avalia, e ele também tem uma referência de preço de mercado. Então, assim, apesar das partes, no caso de uma compra e venda, declarar que o valor é X, o município ele nunca ficou vinculado a essa declaração para fins de cobrança, porque às vezes o mercado ele pode ter uma diferença. Então sempre prevaleceu esse valor que o município avaliava. Porém, recentemente o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele tomou uma decisão, inclusive com caráter vinculante, que é o rito do recurso repetitivo, que a gente chama. Então, assim, vincula toda a estrutura do judiciário, seja os tribunais ou os juízes de primeira instância, que precisam seguir esse entendimento. E qual é? Que o valor declarado na escritura pública, ele que deve servir de base para cálculo, seja do ITBI, do laudêmio, né? E se, por acaso, presume-se que, vamos dizer, que esse valor está de acordo com a realidade do mercado. Porém, o município, se ele discordar, ele é que passa a ter o ônus de provar que o valor é diferente, né? Então, assim, tem alguns que ainda insistem de cobrar em cima só da avaliação, porém, a gente tem acompanhado aí algumas causas que a parte, quando fica insatisfeita, acaba recorrendo à justiça para poder fazer valer esse direito dele, que foi reconhecido agora há pouco tempo pelo STJ. E os juízes de primeira instância, você tem visto que estão seguindo o posicionamento do STJ? Estão seguindo até pelo caráter vinculante, né, da decisão que foi tomada, que é esse rito do recurso repetitivo que a gente comentou aqui. É porque eu vejo, às vezes, doutor Rodrigo, quando acontecem umas decisões dessas, dentro da prefeitura, eles, não estou falando de Linhares, isso é de modo geral, eles veem algumas maneiras de, então me manda o comprovante que você pagou, que foi esse valor mesmo. Então, aí começam a dificultar, e se você não tiver vão achando aquele pelo em ovo, até dizer assim, não, o que vai valer vai ser a minha avaliação. E aí te obrigam a sempre ficar buscando o Poder Judiciário. Exatamente. Então, assim, esse entendimento que o STJ afirmou, ele nada mais do que a presunção de boa-fé. Presume-se que as partes, né, quem comprou, quem vendeu ali, está de boa-fé, até que se prove o contrário. E não o inverso. Não o inverso. Bacana. É isso daí, meus amigos. Fiquem com a gente. Produção, tudo sobre o laudêmio. Vocês estão vendo aqui em Linhares, o bicho pega relacionado a isso, mas a remissão do foro vale a pena. Fica essa dica aí. É um minutinho, voltamos já com o segundo bloco.
Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. No YouTube eu vou acompanhando a galera. A Adriana já mandou um joinha, Shirley, Dr. Marcos Soares, tem uma turma aqui participando, vão mandando que a gente vai vendo, né? E no telefone, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, fique à vontade, o telefone é 996224547. Quando a gente fala de Laudêmio, fica aquele, né, é muita coisa que a gente tem para pagar e até em bola mesmo. Mas, voltando aqui, doutor Rodrigo, Laudêmio e previsão legal. Se alguém for na justiça contestar o pagamento do Laudêmio, e aí? Olha, primeiro assim, que tem que ter um fundamento, porque para recorrer à justiça tem que ter um motivo forte, né, para poder justificar essa demanda. E se, vamos dizer, o imóvel realmente estiver dentro de uma área forada, e a transmissão ocorrer de forma onerosa, então não tem o Laudêmio, a cobrança é legítima, até que se faça a remissão do foro, que é uma opção da pessoa, e a discussão aí, no meu ponto de vista, se limita realmente sobre a avaliação, se é que, vamos dizer, tiver uma grande diferença entre aquilo que a pessoa declarou na escritura, entre aquilo que foi avaliado pela prefeitura. E quando a pessoa... Então, assim, amparo legal tem, né? Porque quando eu fui até mesmo para a gente fazer esse bate-papo, dar uma pesquisada, tinha às vezes uma discussão ou outra, mas tem amparo legal. Tem porque, tipo assim, o Código Civil atual, ele proíbe a constituição de novas enfiteuses, que é o instituto jurídico que dá a base para a cobrança do Laudêmio. Porém, ele preservou, lá no artigo 2038 do Código Civil atual, ele preservou as enfiteuses que já existem, já constituídas, de modo que esse aforamento, essa área forada, ele permanece de caráter perpétuo até que se faça o resgate, né? Ou então vem uma lei, por exemplo, extinguindo. Mas, via de regra, ele permanece para sempre enquanto não houver o resgate. Tá certo. E a questão, a pessoa pegou um terreno aforado. Qual é o título ou documento que normalmente é entregue? Então, lá no início, quando, por exemplo, as prefeituras, né, eles transferiam esse domínio útil para alguém, para incentivar a urbanização, era entregue um título foreiro, ou título de aforamento. Esse título, ele servia de base, né, para poder a pessoa levar ao cartório de registro de imóveis e efetivar esse registro. A partir dali, uma vez feito o registro, é aberta uma matrícula no cartório de imóveis e toda vez que é transmitido, né, para terceiro, já poderia fazer escritura pública, transferindo o domínio útil. Então, o título que lá no início foi um título de aforamento, com o passar do tempo, nas transmissões, passa a ser uma escritura pública. Bacana. Essa questão, doutor, que você tinha falado, tem um aforamento, então quer dizer, tem um município ali fazendo parte do seu bem, você não tem aquela propriedade plena. Isso impacta em alguma coisa? Impacta na questão de você utilizar o imóvel, utilizar o seu bem, ou não corresponde? Não, assim, não traz nenhum tipo de limitação para o uso do bem. Você pode usar livremente, alugar, ceder, doar. Ele é transmitido por herança, né, para os herdeiros. Então, assim, limitação de uso não existe. O que existe realmente é a cobrança anual. Então, tem vamos dizer, um aspecto aí financeiro, porque todo ano é cobrado esse foro, junto com o IPTU, e toda vez que ocorre essa transferência onerosa, é cobrado o laudêmio calculado em cima da área, do terreno. Bacana. Ana Rita Nico, concordo com você, viu? Doutor Rodrigo, um excelente profissional, eu também super admiro. Ana Rita falou o seguinte: Tiago, pede para o Rodrigo falar um pouquinho mais sobre a remissão do foro. Então, se tiver alguma observação,
possa ir um pouquinho além do que a gente já falou. Sim. Pois é, então assim, a pessoa tendo esse cuidado de... Muitos nem sabem, né? Talvez agora, após o programa, vai procurar lá a escritura que ele tem, ou uma certidão de ônus, e ele pode tomar o cuidado que ele vai ver lá, às vezes, que o imóvel que ele tem, em vez de ser a propriedade plena, ele vai ter só o domínio útil. Então, uma vez ele constatando que o imóvel dele está nessa situação, se for do interesse, ele pode, por exemplo, procurar a prefeitura e apresentar um requerimento para fazer esse resgate da enfiteuse. É um pedido simples, administrativo, que ele faz essa solicitação e a prefeitura calcula 1,5%, ou seja, só metade de um laudêmio, e 10 foros anuais para poder fazer esse resgate. Uma vez, vamos dizer, concluído esse procedimento, né, de resgate da enfiteuse, ele vai averbar isso no cartório de imóveis, e de modo que, em vez dele ter o domínio útil, né, registrado, ele vai ter a propriedade plena. No aspecto prático, pode ser que tenha um valor de mercado até maior, porque uma coisa é você comprar uma propriedade plena que não tem esse custo, vamos dizer, anual e nem para transferir, e a outra é você comprar um imóvel, comprar o domínio útil ali e ter esse encargo de pagar esse ônus, de pagar todo ano esse aforamento, e quando é vendido, o alienante ou quem vende também é responsável pelo pagamento. Então, falando de compra e venda, até para ficar claro, e você que está fazendo uma transação com o seu imóvel, você que quer comprar algum lote, alguma casa, apartamento, de quem é a responsabilidade por esse pagamento? Então, via de regra, as despesas assim, de aquisição de um imóvel, ele cabe a quem está comprando, né? O ITBI, as despesas de escritura, despesa para fazer o registro. Porém, em se tratando do laudêmio, ele, por lei, o responsável financeiro por ele é o alienante, é quem está vendendo. Isso é o que está previsto na lei. Ocorre que, muitas vezes, numa transação imobiliária dessa, é feito um acordo entre as partes e até mesmo um contrato de compra e venda preliminar, onde é previsto que o comprador ele assume também esse ônus aí de pagar o laudêmio, junto com o ITBI. Tanto é que a prefeitura, normalmente, quando emite o DAN, né, aquele documento de arrecadação municipal, ele já inclui tudo ali de uma vez só. O ITBI e o laudêmio para quem está comprando. Entendeu? Entendi. Só que independente do que foi estipulado entre as partes. Entre as partes, assim, porque se for um acordo entre as partes e previsto contratualmente, então, vamos dizer, entre as partes aquele acordo ali é válido. Porém, ele não pode, vamos dizer, ser imposto perante a prefeitura. Porque se a prefeitura decidir cobrar de quem vendeu, ela vai estar no direito dela. E aí quem vendeu pede o regresso, né, assim que a gente fala, para quem comprou e estava pactuado que era de obrigação dele. Exatamente. Pode entrar com uma ação regressiva, que a gente chama, que é para poder ser reembolsado. É isso daí. E um caso bacana, eu vou trazer num exemplo que aconteceu lá no nosso escritório de advocacia. Teve um bairro que foi vendendo os seus lotes, não era aqui em Ares, mas a gente pegou lá na época, que foi vendendo os lotes e tudo mais, e no contrato ficava estipulado o seguinte, que os impostos, aí que é a importância de você saber o que se trata um laudêmio, se é um imposto, se é uma taxa, se tem uma característica diferente de qual seja, mas se você fala num contrato que o comprador vai ficar responsável pelos impostos que vão incidir naquela transferência, o laudêmio estaria fora, que não é um imposto. Exatamente. Como o Rodrigo falou. E quando a gente foi entrar em contato com a empresa que tinha alienado, ela falou, não, a responsabilidade é do comprador. É toda dele, olha, o contrato está bonitinho. E eles não se atentaram que o laudêmio não era imposto. E nem taxa, né? E nem taxa. Porque popularmente ele é chamado de taxa. Mas a taxa ela é uma espécie de tributo, né? Porque tributo nada mais é porque impostos, taxas e contribuições de melhoria.
né? Então, assim, o Laudêmio ele não se enquadra em nenhuma dessas condições. Como a gente falou no início, ele é uma renda patrimonial de natureza imobiliária. Ou seja, então nesse contrato tinha que estar de forma expressa o Laudêmio, né? Tinha que estar de forma expressa. Como não estava, aí essa empresa caiu, acordou para o negócio, já tinham feito vários contratos e teve que ficar rezando para só alguns buscarem esse ressarcimento. Até porque, como a gente falou, né, Thiago, o percentual do Laudêmio, ele é maior do que o próprio ITBI. Sim. Então, é um valor muito significativo quando a pessoa, por exemplo, adquire um terreno ou uma casa aqui dentro de um terreno, né? Porque quando ele compra, por exemplo, uma unidade de um apartamento, como a gente falou também, então ele é diluído ali, né, por aquela fração ideal que corresponde ao apartamento. Então, acaba que ele paga um valor mais baixo de Laudêmio. Mas se, de fato, ele comprar um terreno ou a casa em que ele é dono sozinho, então ele tem que assumir essa renda aí imobiliária aí de 3% sozinho. Caramba, 3%. Aí se você compra, só para exemplificar, um imóvel de 300 mil, não é? 3%, 9 mil. Mais 2%, 6 mil. Mais o cartório de notas para fazer escritura. E depois o cartório de registro. Amigo, trabalha muito, porque não adianta só comprar seu terreno, sua casa ou seu prédio, não. Você, além de comprar, tem muitos impostos e não se encaixa como imposto, o Laudêmio, em certos casos, acaba incidindo também. Produção, a gente já vai chamar um intervalo aqui. A gente volta no último e terceiro bloco falando um pouco mais de Laudêmio e entrando nas consequências de quem compra por recibo. Então acompanha a gente, é um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. O tema de hoje é Laudêmio, tema super importante, que nós já tivemos uma aula aqui com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Dadalto, vamos lá. Fala Rodrigo Dadalto, mas é Dr. Rodrigo Venturini Dadalto. A família da minha mãe é Venturini. É Venturini? E eu também, né? É isso daí. Só não tenho o sobrenome. Uma família muito bacana, que é de Linhares, com certeza conhece. Vamos lá, doutor Rodrigo. Laudêmio, a gente já falou que é caro, 3% sobre o valor ali do bem. Então, assim, querendo ou não, impacta ali numa compra e venda. Acaba onerando. Onera bastante. Só que se a pessoa disser assim, não vou pagar, devo e não nego, pago quando quiser, o que acontece? Ele não consegue efetivar a transferência. Não efetiva? Não. Porque o que acontece? Nessa fase de fazer escritura pública, até bem pouco tempo atrás, o próprio cartório de notas, que, né, confecciona essa escritura, eles já exigia o comprovante do pagamento, por exemplo, do ITBI, e o Laudêmio geralmente está junto, como a gente falou, né, naquele documento municipal, que é o DAN. Porém, também algum tempo para cá, por decisão de tribunal superior, convencionou-se que esse documento, né, de arrecadação municipal, ele só pode ser exigido na efetivação do registro. Ou seja, lá na fase do cartório de registro de imóveis, que é quando efetivamente é considerado transferido o bem, quando se aperfeiçoa toda essa operação de transferência. De modo que, por exemplo, se a pessoa lá na fase do registro não apresentar esse comprovante de pagamento do Laudêmio, ele não vai conseguir regularizar essa transferência. Bacana, mas assim, tem alguma forma dela ficar em débito com o município por causa do Laudêmio? Não, porque do Laudêmio em si, não. Se ela deixar de pagar o foro anual, junto com o IPTU, sim. Então, assim, mesmo sendo uma renda imobiliária, o município ele pode inscrever em dívida ativa e adotar os meios de cobrança, até mesmo através de uma execução fiscal, né, que a gente chama. Porém, se a pessoa não pagar, não vai conseguir efetivar a transferência. Então,
não tem meios assim de ficar devendo o laudêmio, porque essa cobrança é anterior. Caso contrário, o registro não se efetiva, a menos que tenha uma situação talvez assim muito excepcional, de repente amparado até pela justiça, né? Alguma particularidade que realmente justifique, mas via de regra, quando você vai efetivar essa transferência no cartório de imóveis, averbar a transferência, o cartório exige o comprovante. Se você não comprova que pagou, até porque você tira também as certidões negativas do imóvel e tudo, você não consegue transferir. Agora, falando de transferência, tem um tema que é muito bacana e super importante. A gente que advoga sabe que o que mais acontece são pessoas que compraram os seus bens e depois surge alguma pendência judicial, um falecimento de quem foi comprado. Por que isso daí impactaria no imóvel? Porque não passou para o nome dela ainda. Exatamente. Então, assim, fala quais são os riscos de uma pessoa que compra por meio de recibo. Ou então que compra de algo que tem escritura, contrato de compra e venda, mas transfere. E não transfere. Quais são os riscos? Então, acaba que cria uma insegurança, porque, como você falou, são N situações que podem acontecer, porque, né, é uma recomendação que quando você está comprando imóvel, você tem que se cercar de todos os meios de que aquele imóvel é da própria pessoa, e também que o próprio imóvel não tem débito vinculado a ele, e nem a pessoa que está devendo, que está transferindo, vendendo, ela tem patrimônio suficiente para garantir o pagamento das obrigações, porque senão pode caracterizar até mesmo uma fraude à execução. Por exemplo, ou fraude a credores, alguém que se desfaz do patrimônio, né, sabendo que tem dívidas e não se resguarda. Então, a pessoa que compra, por exemplo, e não efetiva essa transferência, com o passar do tempo, podem vir débitos, pode vir uma decisão judicial colocando uma restrição, por exemplo, na matrícula, e a partir daí ele vai ter muita dificuldade para conseguir transferir. A pessoa pode morrer, por exemplo, e esse imóvel ir para dentro de um inventário. É brincadeira, né? Então, assim, é uma repercussão muito séria. De modo que é um risco grande a pessoa comprar e deixar de transferir, por exemplo, por conta todas essas despesas aí, né? Então, assim, o que eu acho que é bacana a gente orientar é a pessoa se informar. Quando você vai comprar um bem, você tem que saber os custos que você vai ter. Não é, aqui vale 300 mil, tá? É 300 mil mais quanto? Exatamente. Porque tem que estar preparado. Tem que estar preparado, porque se não estiver preparado, compra o de 250. Exato. Não compra o de 300, porque você vai embolar a sua vida, e se você partir, você vai deixar para os seus filhos esse pepino. E são situações, né, doutor Rodrigo, que a gente vê no dia a dia que são, assim, angustiantes. Sim, e a gente falou aqui ainda, vamos dizer, de imóvel escriturado. Aqueles, então, que decidem comprar uma área através de recibo, ou um contrato só particular, o risco aumenta significativamente, porque apesar de que você ainda assim pode adotar alguns cuidados, como por exemplo ter certeza que a pessoa tenha a posse daquela área, daquele imóvel, saber de que forma que ele adquiriu essa posse, ou seja, pedir para apresentar os recibos anteriores, toda aquela cadeia sucessória, né, que demonstra a transferência da posse. Ele pode, por exemplo, verificar o cadastro imobiliário desse imóvel na prefeitura, o IPTU, por exemplo, se está realmente cadastrado em nome daquela pessoa que está vendendo a posse. Então tem, vamos dizer, alguns cuidados. Você tira a certidão negativa de quem está vendendo, da pessoa, né? Certidão negativa da prefeitura, certidões negativas, de modo geral. Mesmo assim, é uma transmissão frágil, digamos assim, perigosa, você transferir só por recibo. Porque se você eventualmente se depara com alguém de má fé, ele vai transferir para você por um documento particular, mas ele também pode fazer o mesmo documento particular para um terceiro. E isso acontece, não raras as vezes, né? A gente sabe, quando isso acontece, o prejuízo, o transtorno na vida da pessoa é muito grande. Então, assim, o que realmente dá segurança jurídica para quem está comprando o imóvel é a efetivação do registro lá no cartório de imóveis. Primeiro, assim, ele vai fazer por escritura pública, até mesmo porque o Código Civil exige que
transferência de imóveis, né, acima de 30 salários, tem que ser feito necessariamente por escritura e não por recibo, por documento particular. Mas o ato que realmente vai dar essa tranquilidade para quem está comprando é a efetivação do registro, porque é público e você vai comprar um imóvel, então o primeiro local que você tem que ir, ou então pedir a pessoa que está vendendo um imóvel para você, é pedir uma certidão de ônus atualizada, se é um imóvel regularizado, né? Porque ali naquela certidão vai ter todo o histórico da matrícula, vai dizer se o imóvel realmente está registrado em nome da pessoa, que o imóvel não tem débitos, não tem uma hipoteca, por exemplo, de uma dívida bancária, né? Então, assim, vai te dar a segurança para você pegar esse documento e levar lá no cartório onde confecciona a escritura, o cartório de notas, e falar assim, agora você pode, vamos dizer, preparar essa escritura, porque eu estou seguro aqui que além da certidão de ônus, eu tenho as certidões negativas também do próprio imóvel e da pessoa que está vendendo. Perfeito. Então, quando for comprar algum imóvel, pelo amor de Deus, faça a busca certinha, pesquisa direitinho e também esteja preparado para aguentar esse tanto de custos que nós temos. Nós temos, não tem para onde correr. Exatamente. Tem que pagar, não adianta chorar e não adianta dizer que também não vai pagar, porque senão, se você não ficar com pepino, vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. Alguém, alguma hora... Em algum momento vai ter que assumir. Vai ter que assumir. Perfeito. Ô, Rodrigo, para a gente finalizar, tá? Eu gostaria só que você deixasse um recado aí para a esposa, para o filho, para quem quiser, mas assim, para os estudantes de direito que sonham com a advocacia, um recado para eles animarem com essa área bacana que a gente vive e sobrevive todos os dias. Então, assim, se eu puder dar um conselho para quem está cursando direito e tenha em mente eu seguir uma carreira pública ou privada, porque o direito é um curso que é muito abrangente, né? Ele dá muita margem para a pessoa decidir qual a área de atuação dela. O caminho, vamos dizer, o conselho que eu dou para quem vai, por exemplo, exercer a advocacia, é procurar fazer estágio, seja em órgãos públicos ou em escritórios de advocacia, né, para poder ter essa experiência prática, ter o conhecimento do dia a dia, ali, do funcionamento da justiça, a relação ali com o cliente e, pro lado acadêmico, se dedicar ao máximo também com os estudos, porque não tem, vamos dizer, não existe caminho fácil, né? Não existe milagre. O que existe é muita dedicação, horas de estudo, de esforço e nesse caminho aí. Isso aí, tudo que é honesto e que é sólido tem que ter muito trabalho. A confiança é a base de qualquer relação, a gente fala, né? E na nossa área, por exemplo, muito mais ainda, porque é uma relação de extrema confiança o advogado com um cliente. Então, a pessoa precisa ter uma conduta ilibada, uma conduta correta, ela precisa realmente exercer ali fazer um trabalho sério, né? Sem querer burlar a legislação, sem querer levar vantagens, né, indevida. Tem coisa que a lei permite, que é uma questão realmente de escolha, como a gente falou, o resgate do aforamento, da enfiteuse, né? Eu vou pagar menos. Então é um benefício que a lei te permite. Agora você não pode realmente assim querer seguir um caminho para levar uma vantagem indevida, porque isso acaba que mais cedo ou mais tarde a vida vai cobrar, né? Vai cobrar, é isso mesmo. Doutor Rodrigo, agradeço por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, dar essa aula sobre o laudêmio, que inclusive esclareceu todas as minhas dúvidas também. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Thiago, né, a oportunidade, o convite. Estou à disposição sempre que precisar, que puder contribuir, principalmente porque se tratar de um tema tão importante, né, que tem um impacto na vida das pessoas, seja da população mais humilde ou de quem tem um poder aquisitivo maior. Então é super válida aí a iniciativa, agradeço a Rede Sim, né, e também a você pelo convite. Obrigado mesmo. Estamos sempre às ordens e quando tiver temas relevantes assim, traz pra gente, a gente bate papo. Agora, a partir da terceira vez que estiver aqui, já paga os boletos da casa. Né? Olha, a gente agradece a todos que ficaram até o final.
Lembrando que amanhã tem reprise das 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas durante a semana do Bate-Papo das 6 vão ao ar novamente. Eu agradeço a cada um de vocês. Lembrando que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.